Olá, boa noite. Retornamos, Conexão Reconvexo, esse programa que é do nosso coração, dos nossos corações, do Instituto Lyon Reconvexo, onde toda semana nós estamos aqui batendo papo sobre temas interessantes e pertinentes, sobretudo a pessoa com deficiência visual, mas abrange todas as pessoas com deficiência na medida do possível. Sobretudo, chamamos bastante atenção para as doenças raras, afinal, a Lyon, a neuropatia óptica hereditária de Leber, é uma doença rara, uma doença mitocondrial, que por afetar as mitocôndrias acaba refletindo aí no nervo óptico, e algumas pessoas afetadas por essa doença têm a perda da visão, e aí, consequentemente, entra para o rol de pessoas com deficiência visual. Então, toda semana nós estamos aqui batendo papo, ou com um convidado, com uma convidada. Quando nós não temos alguém de fora para visitar a nossa casa, nós temos os nossos temas que são efervescentes nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, e nós hoje trazemos um tema muito importante que ficou essa semana toda aí borbulhando nas nossas redes, que são as questões das leis. Que importância que as leis têm, que alcance que as leis têm. O Brasil tem tantas leis, né? E por que algumas coisas não acontecem? E por que outras com menos leis conseguem ter alcance, né? E aí a gente chama atenção também para a importância da participação, da compreensão, do ativismo, né? Da organização civil, para que fazer essas leis que estão no papel saiam das gavetas e cumpra os seus papéis, né? Que cumpra as suas funções. Então, tudo isso é extremamente importante. O Instituto Lyon Reconvexo, ele é um exemplo disso, né? Ele nasce de deficiências na lei de atendimento à pessoa com neuropatia óptica hereditária de Leber, uma doença rara, pouquíssimo discutida no Brasil, e que o afetado, o fundador desse grupo, que é o Mário Vilhena, quando ele volta do exterior, né, procurando tratamento, procurando diagnóstico, procurando alguma saída para sua perda de visão, ele retorna e fala para os amigos, e eu tenho a honra de estar lá desde o início: olha, a gente precisa fazer alguma coisa para contar para as pessoas, ao menos, o que acontece lá fora. Né? Lá fora não é tão ruim assim. Algumas discussões, pesquisas já estão mais avançadas do que aqui no Brasil. Então, essa organização, nós somos um grupo de pessoas, hoje em um dos nossos grupos de WhatsApp, acho que fica legal compartilhar, que é o principal grupo, que é o grupo onde nós chamamos que é um grupo de planejamento e discussões, é onde a gente coloca lá algumas pautas, essas pessoas participam pontualmente. Ali só tem pessoas afetadas pela Lyon, que é o de Lyon para Lyon. São 76 pessoas que nos ajudam a pensar temas, que nos ajudam a refletir sobre o que seria o ideal, sobre o que é excesso, sobre o que está faltando. Então, é muito interessante essa organização, e é dessa organização que vai se fortalecendo um canal como esse, que vai se fortalecendo a organização das conferências, né? Vamos esse ano para a 5ª conferência, são 5 anos, colocando na mesa a discussão sobre o tema, trazendo especialistas, trazendo autoridades para discutir a questão da neuropatia óptica hereditária de Leber, da neurooftalmologia, do atendimento, dos atendimentos alternativos, das pesquisas, e fazendo provocações para leis. Nós temos leis já em andamento, nós temos projetos de leis já em andamento que nascem dessa motivação, desse momento que a gente percebe que vamos nos unir por essa causa. Então, as leis no Brasil são extremamente importantes, mas elas precisam de vitamina, né? Pedro e Alexandre. E a vitamina somos nós, é o nosso ativismo. Então, eu já deixo aqui meu boa noite e passo para o Pedro e para o Alexandre poderem dar a saudação de vocês também para o nosso público, que o chat está muito bacana. Estou vendo aqui, está bem cheio hoje, hein? Que legal. Boa noite, Valéria. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Pois é, mais um tema de extrema relevância hoje, né? Tratar sobre legislação para pessoas com doenças raras. É fundamental falar sobre isso, né? O que a gente percebeu aqui previamente à live, nas nossas conversas, é um grande desconhecimento também em relação à legislação que trata sobre doenças raras no Brasil. A gente pode já antecipar um pouquinho que temos poucas leis tratando sobre pessoas com doenças raras e sobre direitos das pessoas com doenças raras, mas temos algumas bem importantes, isso é importante ser dito, mas mesmo essas poucas que nós temos, elas
parece que elas também sofrem desse desconhecimento. Então, no meio, pessoas com doenças raras, além de as patologias serem desconhecidas, a própria legislação que pode ajudar as pessoas, foi criada para isso, ajudar a qualidade das pessoas de vida com doenças raras, essa legislação também é desconhecida. Então, a gente está aqui hoje para trazer à tona algumas leis que são importantíssimas, né, para que as pessoas conheçam mais, cobrem mais o seu cumprimento e discutir esse tema aí de uma forma geral, nos seus diversos aspectos. É isso aí. Boa noite a todos e vamos lá. Boa noite, Valéria. Boa noite, Pedro. Realmente, a gente tem um conjunto de leis que elas englobam um conjunto muito bom, praticamente para todos os tipos de patologias e algum tipo de outra doença. O problema é que, na maioria do conjunto das leis, elas estão muito espalhadas, então tem uma dificuldade muito grande para achar essas leis, e também tem a questão da parte jurídica do entendimento de cada pessoa. E, na maioria das vezes, para a gente buscar e pleitear isso, há necessidade de um aconselhamento jurídico, de alguém que tenha um conhecimento na área, que nessa parte de legislação para doenças, geralmente existem advogados específicos que geralmente são especialistas ou têm mais entendimento sobre essas leis e conseguem se aprofundar e, de certa forma, com isso, tem uma possibilidade maior para correr atrás desses direitos de cada pessoa. É isso aí. Opa, temos mais uma pessoa na sala, Fernanda Lloyd. Já aproveita e deixa a sua saudação. Nosso tema dessa semana são os efeitos das leis. Então, dá a sua saudação que a gente já vai entrar em algumas aqui para bater papo. Fernanda, bem-vinda, querida. Microfone está sem áudio, Fernanda. Vai lá. Ainda não. Enquanto isso, vou puxando o gancho aqui do Alexandre. Realmente, a escrita das leis, ela segue um ritual, ela segue um roteiro. Existem normas técnicas que ela precisa seguir, até para que depois ela passe, né, nas comissões onde vão analisá-las dentro das casas legislativas, então seja municipal, estadual ou federal, né, são os vereadores, os deputados federais e os deputados estaduais e os deputados federais, e nos federais depois o Senado, de onde vão sair aí os desenhos dessas leis. Contudo, a provocação ela pode ser popular, né? A formalização da escrita ela pode realmente demandar um pouco mais de habilidade com a língua portuguesa, com pontuações e etc. E o conhecimento de outras leis, para que ela não seja conflitante, com a Constituição, e aí torna essa lei inconstitucional. Isso tem que passar realmente por um crivo de um especialista, ou de um gestor de políticas públicas, ou do pessoal da área do jurídico, e assim por diante. Contudo, nós, enquanto cidadãos, nós podemos fazer essas proposições, né? Nós podemos propor as leis através de organizações não governamentais, né, chamadas ONGs, através de associações de todos os gêneros, através, né, de calamidades públicas, né, de aclamação. Então, tem várias maneiras. Contudo, todas as maneiras, e aqui eu faço eco com a fala do Alexandre, né, concordando com ele, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sensíveis, né, às demandas, às necessidades, ficar no portão reclamando e depois aproveitar o momento de eleição para fazer um churrasco na laje, para ir para a praia, para ir passear e anular o voto ou não participar, são coisas que totalmente excluem a sua necessidade de resposta enquanto cidadão.
né? Então, a importância de nós sabermos agora, começo de 2023, né, que nós temos aí todo um novo formato se desenhando para o Brasil. Eu, particularmente, digo graças a Deus. Né? Um governo que está mais aberto, os conselhos estão voltando, as conferências estão voltando, as audiências públicas estão voltando de forma qualificada, não só protocolar. É o momento de nós lembrarmos em quem votamos, e dizer, olha, fulano, aqui no seu e-mail, nas redes sociais, hoje, né, tem rede social que nos aproxima das pessoas, né, nos dá bastante facilidade, olha, tem a PLXPTO, e ela é para doenças raras, meu filho tem uma doença rara, por favor, eu votei em você, gostaria que você fosse para o plenário votar a favor disso. Né? E são preocupações, são provocações assim, de esforço mínimo, né? De entrar no Facebook, no Instagram, no e-mail e lembrar: oi, senhor ou senhora, eu votei em você porque eu tenho uma questão e a sua fala se aproximou dessa minha questão, então agora eu gostaria de ver o seu serviço, de ver o seu trabalho. Né? Eu vou chamar a atenção: olha, existe a lei lá de 2014, por exemplo, portaria 199, né, que é de 2014, tem vários trechos ainda que não chegaram perto de ser discutido, quem dirá de ser cumprido. Então, a gente se mobiliza enquanto cidadãos e faz essa provocação, de falar, olha, fulano, eu gostaria de saber, né, o seu gabinete poderia me orientar? Como é que está isso hoje? Né? Como é que está funcionando isso? O que eu posso fazer enquanto mãe? O que eu posso fazer enquanto esposa de uma pessoa com deficiência? Né? Enquanto eu, como pessoa com deficiência, o que eu posso fazer, né, para fazer uma provocação para que isso venha à tona de novo, que é o que a gente chama em política pública, né, gerar aí uma janela de oportunidade para uma discussão. Então, ser ativista é isso, é estar atento com o que está acontecendo com a sua casa, essa casa-nação que nós estamos aqui vivendo dentro dela e precisamos fazer com que ela seja o mais acolhedora possível. E as leis são mecanismos para fazer isso, né? É isso aí. E é importantíssimo, assim, que elas existam, importantíssimo a mobilização das pessoas, como a Valéria falou, para que sejam criadas normas jurídicas, mas importantíssimo depois também que a mobilização continue pela efetivação das leis, né? No Brasil, nós temos muitas leis de qualidade fantástica, né? Nós temos leis no Brasil que são referência para o mundo. Inclusive, um exemplo aqui que foge um pouquinho do tema doenças raras, mas só para exemplificar uma lei nossa de muita qualidade, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei referência para o mundo, mas assim, carece de efetividade, carece de cumprimento, como muitas leis brasileiras são boas e carecem de cumprimento. A nossa Constituição Federal, ela é linda, ela tem dispositivos ali que você lê e você fala, nossa, fantástico, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, mas o cumprimento está longe, né? E agora trazendo para as doenças raras. No cenário das doenças raras, como eu falei no começo, ainda carece da criação de muita coisa mesmo. Nós que passamos pela Lyon, pela dificuldade de diagnóstico, pela a dificuldade de acesso a medicamentos, pela dificuldade de acesso a tratamentos que ainda estão chegando, mas a gente já pode cogitar que nós sejamos pacientes experimentais, para tratamentos experimentais. Para tudo isso, nós precisávamos de legislações mais específicas, né, no Brasil. Então, existe um vácuo legislativo aí no tema doenças raras. Existem algumas leis que tratam desse tema, sim, mas ainda de forma inicial, ainda de forma muito ainda incipiente, perto do que a gente precisa. E todas essas leis, a gente percebeu numa breve pesquisa que a gente fez para conversar aqui nessa live, que a grande parte das leis que tratam do tema doenças raras no Brasil são recentes, né? A portaria 199 do Ministério da Saúde, que a Valéria comentou, ela é de 2014, né? Aí, algumas leis aqui do Paraná que eu posso citar, que eu conheço mais, porque estão aqui no meu estado, nós temos um projeto de lei que fala sobre tramitação mais rápida de processos para diagnóstico de pessoas com doenças raras, que é uma coisa fantástica. É um projeto de lei elogiável, mas ele é de 2023, ele é desse ano, ele é recentíssimo. Né? Nós temos também aqui em Maringá o projeto de lei que cria um Dia Municipal de Conscientização sobre doenças de origem genética que acometem a visão. É um projeto de 2022, do final do ano passado. Então, todas essas, aliás, um projeto do ano passado e o projeto que eu comentei que é desse ano, os projetos ainda não são leis ainda, serão leis em breve, se Deus quiser, serão aprovados.
mas são todas iniciativas legislativas recentes. Então, a gente vê o quanto o Brasil precisa caminhar na criação de novas leis para cuidar desse público, pessoas com doenças raras, e trazendo para o nosso lado pessoas com doenças raras oculares. A gente precisa avançar demais nessa área, e além de avançar com a criação, avançar com a mobilização para a fiscalização do que a gente já tem, porque a nossa própria Constituição Federal, como eu falei, ela é muito garantista, e ela por si só, a gente já poderia exigir o cumprimento dela em nosso favor, e isso não acontece da forma como a gente gostaria. A própria portaria 199, que daqui a pouco a gente vai chegar nela com mais detalhes, essa portaria que é do Ministério da Saúde, a gente achou, assim, fazendo uma análise breve, uma portaria de uma qualidade boa, né? Essa portaria 199, ela tem uma qualidade muito boa. Ela tem objetivos a serem seguidos pelo SUS para tratar de pessoas com doenças raras, ela tem objetivos, diretrizes, mas a gente vê que o que está previsto ali, nós que vivenciamos a Lyon, que vivenciamos a dificuldade do diagnóstico, a gente se pergunta, vou usar uma expressão bem simples aqui, a gente se pergunta cadê, né? Cadê o cumprimento dessa portaria, que é linda no papel, mas na prática a gente não percebe, né? Então, assim, a gente precisa avançar em dois sentidos no Brasil: criação de mais leis versando sobre o tema pessoas com doenças raras e cumprimento e efetivação do que nós já temos, né? Mas eu acho que, falando de pessoas com doenças raras, acho que a primeira parte, ainda mais importante, é criar coisa nova, que o que a gente tem é pouco, é ineficiente. E depois que a gente criar, a gente vai brigar pela efetivação, pelo cumprimento, pela fiscalização, mas a gente está num cenário carente de direitos para pessoas com doenças raras, né? Tem outras áreas aí que tem muitas leis até. O Brasil até fala, né? Fala-se no direito em um inchaço legislativo, em um excesso de leis para algumas áreas, para alguns setores. E realmente, em alguns setores no Brasil, a gente tem lei assim que até fica difícil das pessoas entenderem, porque é muita lei tratando do mesmo tema, e para o cidadão comum que não tem conhecimento jurídico é um dificultador. Então, para algumas áreas no Brasil, o problema é outro, é o excesso de leis tratando do mesmo assunto. Agora, para doenças raras, é o oposto, é a falta, é a carência de leis que tratam sobre isso, né? Mas a gente tem algumas aí que a gente vai passar a elencar, que são, aliás, alguns projetos de lei que estão aí vindo, que são bem interessantes e que vão trazer um cenário melhor para nós em breve, se Deus quiser, né, Valéria? Isso mesmo. E eu vou reforçar, onde a gente percebe excesso, se você for olhar os bastidores, tem uma organização bem mais consolidada, coesa, com uma linguagem unificada, né, com investimentos para que as pessoas possam se mobilizar e para que essas leis possam tomar formato. Então, essa é a prova cabal de que se unir, se organizar, né, entrar no consenso, né, em termos de organização sobre o que vamos defender, elencar prioridades dentro da demanda que seja, ela tem resultado, né, e a gente está percebendo isso. Eu fico feliz que a gente, na questão da pessoa com deficiência, a gente percebe hoje uma mobilização, né? Ela está um pouco mais organizada. A pessoa com deficiência, se vocês me permitem falar, não é mais, desculpe a palavra, gente, não é mais um coitadinho. Ele é uma pessoa, um cidadão de direito. Então, eu percebo hoje as pessoas com deficiência, elas querendo os seus direitos garantidos e não mais esperando o favor de X ou de Y ou de uma associação filantrópica qualquer, né? Não, são as pessoas com deficiência atuando para que seja mais pontual e mais assertivo possível, de acordo com a demanda real de cada uma delas. É essa percepção que eu tenho aqui de uns 5, 6 anos para cá, principalmente me aproximando mais, né, do Instituto Lyon Reconvexo. Isso dá uma visão sobre o tema e se começa a ficar mais atenta, né? Publicações, participações nas faculdades, nas empresas, participações dentro dos partidos políticos, né? Dentro da própria escola de samba, né? De onde eu faço parte, na própria igreja onde eu faço parte. Então, você percebe as pessoas com deficiência estando mais à frente,
do que sentando lá no cantinho esperando que alguém venha. Você gostaria de alguma coisa? Não, ela entra dizendo: oi, desculpa, eu senti falta disso aqui, né? E isso é um ganho enquanto organização, né, da sociedade, muito importante, porque tirar as pessoas, né, da invisibilidade, as pessoas terem voz por ela mesma, é um ganho para nós crescermos enquanto seres humanos, né, enquanto cidadãos, enquanto sociedade. Fernanda está voltando. Mas pode falar, Pedro, vamos ver se ela já vai estar com som. Fica à vontade. Fazendo um adendo, eu acho que isso que você está falando, Valéria, que eu concordo demais, é a gente sair do vitimismo para o protagonismo, que é o que a gente busca, né? Então, as pessoas com deficiência, elas estão assumindo cada vez mais um papel de protagonistas, né? Hoje a gente tem pessoas com deficiência em papéis de... Não são tantos ainda, queremos que isso aumente, mas já temos pessoas com deficiência em papéis de chefia, né, em setores que antes não era tão comum, né, no setor artístico, atores, atrizes, né, tá acontecendo. Isso é muito bacana de ver. Mas eu acho legal colocar também que a gente está vivendo, na minha concepção, a gente está vivendo uma transição. Essa transição entre o vitimismo que a sociedade impunha às pessoas com deficiência, porque a sociedade de antigamente, de alguns anos atrás, era uma coisa que ela impunha para as pessoas com deficiência. Você vai ser alguém que vai ficar no cantinho e vai receber ajuda. Alguém para ser ajudado. Isso era algo imposto pela sociedade. Hoje não. As pessoas com deficiência se empoderaram, estão se empoderando, e esse quadro está mudando. Mas eu acho que a gente ainda assim, eu acho que é legal ter um pouco de cautela para a gente perceber que isso é uma transição, obviamente que como todo processo é lento e é gradual, e está acontecendo, mas a gente tem que buscar que ele aconteça mais e mais, seja mais efetivo, mais forte, né, e cada vez mais real. Eu acho que a gente tem que reconhecer os avanços, que é importante reconhecer, mas acho que a gente, obviamente, todos nós aqui sabemos, ainda precisamos avançar muito, né, para que esse protagonismo seja realmente forte, para que o capacitismo diminua, o preconceito diminua, e as pessoas assumam cada vez mais o lugar, como a gente já falou, o lugar que elas quiserem ocupar, a profissão que elas quiserem ocupar na sociedade, o papel que elas quiserem, né, onde quer que elas queiram estar, que elas possam estar, né. Sim, nós temos aqui uma pergunta do Ulisses Queixada. Professor Ulisses, eu conheço, tá, gente? Professor Ulisses, obrigada por estar aqui conosco, ambientalista, biólogo. É um prazer ter você aqui conosco. Ele está nos chamando a atenção para as conferências de saúde e nos perguntando se nós estamos acompanhando e pautando o debate. Hoje, a pauta do debate, Ulisses, ela está mais focada na doença rara como um todo. Nós ainda não tivemos um alcance como gostaríamos de ter para falar da LHON, para levar a pauta da neuropatia óptica hereditária de Leber. E aí, como estratégia, inclusive, nós estamos somando as doenças mitocondriais, né? Aqui no canal, inclusive, tem algumas lives que pode ser encontrado esses debates, convidados com outras doenças raras, convidadas, sobretudo, que nós temos uma marca muito forte das mulheres aqui nesse canal, né, convidadas que são afetadas por outras doenças raras, e que nessa soma do discurso, os raros, quem são esses raros? Raros onde? É subnotificação ou não? Que tipo de tratamento? Né? Onde se tratar? Né? Nós temos agora a Casa dos Raros, que sai também desses debates, dessas construções. São Paulo já tem um espaço, segundo foi dito na conferência, no seminário da semana passada na Câmara Municipal, já tem, inclusive, um terreno desapropriado pela Prefeitura para ter a Casa dos Raros aqui em São Paulo também. Então, um lugar com atendimento multifuncional, né, interdisciplinar para as pessoas com doenças raras. Então, essa pauta ela está crescendo dentro das conferências de saúde, sim, e precisamos de mais ecos, né? Você que é uma liderança aí na Zona Leste, São Mateus, por favor, venha somar conosco, Ulisses. Fernanda, você já tem som? Alô, som? Eu acho que já. Tá saindo? Agora sim. Perfeito. Boa noite, querida. Boa noite. Que bom estar de volta aqui em mais uma live com assuntos consistentes e relevantes, né? Muito bom esse tema. Boa noite, Fer. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Então, eu acho muito importante esses projetos de lei, né? Tem alguns mais, eu acredito que nos outros estados também tenham mais, a gente não conseguiu fazer essa pesquisa, mas isso pode se estender. Isso é muito importante, né? É um grande passo
Infelizmente, a gente ainda precisa de projetos de lei para estar assegurando esses espaços, assegurando os direitos, né? Assegurando, não digo comodidades, mas adaptações para os deficientes, e isso ajuda também nesse processo que o Pedro estava falando, de passar do capacitismo para o protagonismo, né? Para o empoderamento, o protagonismo. É mais difícil? Eu acredito que seja, né? De uma maneira geral, por mais que tenha acessibilidade na rua, existe adaptação para uma bengala para quem tem mais dificuldade visual, existe adaptações para fazer para cadeirantes, enfim, para deficientes visuais de baixa visão, né, lupa e etc. Então, tem que ter um esforço um pouco maior da parte dos deficientes, de quem tem alguma necessidade especial, para se adaptar. Porém, existem adaptações que não dependem do esforço nosso, mas dependem do esforço da sociedade, um esforço estrutural, um esforço governamental. Então, assim, é interessante porque uma coisa puxa a outra, né? Mas as pessoas têm que estar inteiradas dessas leis para poder cobrar também. Saber Eu dos cheguei seus falando direitos, né? bastante. Isso aí, cara. É isso E mesmo. aí, Alexandre, você que está quietinho. O Alexandre, a experiência dele com a ausência de tudo isso é um livro à parte, né, Alexandre? Eu acho que você pode compartilhar um pouco mais conosco também. Eu sou uma pessoa meio, pelo menos por essa parte de lei, um pouquinho ruim. A região, acho que você fala um pouquinho da região que você está, porque nós somos o Brasil é um país continental, então assim, falar de São Paulo é uma coisa, falar de Maringá é Cada outra. região é Ele um está no mundo interior do diferente. Pará, né? No interior do Pará, né? Como é a sua percepção das leis de acessibilidade que possam chegar nesse lugar? Do auxílio, da participação local, de associações, da própria Câmara Municipal, né? Você já consegue perceber alguma movimentação para isso? Ou ainda você parte para a convocação das pessoas? Vamos fazer alguma coisa, né? Nem em minha cidade, nessa questão de associações para deficientes, tem uma que foi inaugurada recentemente, mas só que é sobre... Caraca, eu não vou lembrar o nome agora, mas só que tem a ver com isso, Associação de Autistas, que foi, eu acho que foi inaugurada por alguma mãe ou uma família, mas a nível de deficientes não tem nenhuma. A nível de leis, até onde eu sei também, não tem nada por lá. E Santarém, que é onde eu estou residindo até o momento, aqui já tem uma associação, mas pela pouca vivência que eu estive por lá, é aquela associação dependente, sabe? Ela deixa as pessoas dependentes sem trazer essas pessoas e que elas não se manifestem, que deixam elas sempre dependentes, sabe? Tanto que nesta questão de leis que o Pedro comentou, que tem que trazer mais as pessoas para o debate, para a criação de novos PLs, geralmente os interessados eles não estão no debate público e pessoas que geralmente, na maioria das vezes, não têm vivência ou contato, geralmente são essas as pessoas que escrevem essas leis e depois de um tempo vão fazendo as devidas adequações. Isso é um problema, né? Acho que qualquer processo de criação de lei tem que ter a participação dos interessados, dos destinatários daquela norma, né? De quem tem propriedade para falar sobre, né? Porque a gente tem experiências aí no país de leis que foram criadas por pessoas que parece que não tinham identificação alguma com aquele tema, e não ter identificação não é um problema, porque o parlamentar ele pode se aproximar de quem tem, né? Um parlamentar, por exemplo,
que não tem uma deficiência física, ou não tem alguém na família com deficiência física, mas que se interessa pelo tema, para nós é muito bem-vindo. Mas seria interessante que ele chamasse para a conversa as pessoas que têm a deficiência física para que ele possa se orientar e conhecer bem o assunto antes de propor um projeto para ele saber onde ele está pisando e saber como tratar daquele assunto. Então, isso que o Alexandre falou realmente é um problema que às vezes a gente vê no Brasil, né? Às vezes, iniciativas legislativas propostas, às vezes, por quem não tem propriedade, né, naquele assunto. E, às vezes, cria-se normas que, às vezes, também não são adequadas, né? Não são para quem vai mais necessitar delas, para os principais destinatários delas, né? Então, a gente fala, mais uma vez, em mobilização, é sempre importante que os movimentos de pacientes, os grupos aí, estejam engajados, inclusive, junto com partidos, junto com parlamentares, com conselhos municipais, porque são nesses espaços que a gente consegue avançar, que a gente consegue ter voz, né? Os conselhos municipais são interessantíssimos. Se a pessoa não sabe como começar, comece por um conselho municipal, é minha sugestão. Fala, Fê. Exato. A gente pode perceber um pouco isso que a gente está falando, dos deficientes, os próprios interessados. Não digo só deficiente, mas em várias áreas acontece isso, das pessoas não serem ouvidas. Quando a gente pesquisa na internet sobre piso tátil, tem vários lugares que os pisos táteis, que são, para quem anda com bengala, né, são aqueles pisos com a guia, que param em postes, o piso acaba de uma hora para outra. Eu estava reparando um lugar que ele simplesmente tira o deficiente visual do local do passeio e manda para a calçada, isso no lugar turístico, sabe? Eu não entendi por quê, que eles simplesmente fazem uma curva para o deficiente, parece que é para ele não passar por aquele lugar, né? Mas, enfim, isso precisa ser visto, ser revisto. Eu acredito que em muitos casos não é por maldade, é por uma falta de conscientização mesmo, né? As pessoas não pensam enquanto não tem algum deficiente na família ou alguém com uma necessidade especial, né? Isso é a falta de empatia, né? Falta de empatia não é crime, mas... Mas gera prejuízo. Não, porque não tem cabimento, Fernanda. Muitas vezes é questão de protocolo. Não tem cabimento. Como é que eu estou lá? Eu, a cidadã comum, que sou a colocadora de piso. Eu olho para o meu gerente e falo, isso aqui não vai dar lugar nenhum. Eu não posso abrir a boca e falar também? Será que eu não posso? Gente, isso aqui acabou no muro. Eu posso colocar no protocolo que a gente precisa definir para onde... Sabe, um pouco de iniciativa também não mata ninguém. Né? Eu fico muito revoltada com isso, que quem transfere assim, mas o projeto era esse. Mas quem fez o projeto, às vezes, realmente não saiu em campo, que é uma deficiência absurda isso. E quem está nos gabinetes tem que sair em campo, tem que conhecer a cidade. Né? Esse negócio de gestor que só anda de helicóptero, ele não conhece, ele não sabe o que é a cidade, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. De vez em quando tem que pegar metrô, sim, tem que pegar ônibus, sim, tem que pegar trem, né? Tem que ir para a rua, tem que dirigir o próprio carro, né? Não ficar só de motorista, tem que andar a pé, sabe? Então, o gestor precisa conhecer a cidade onde ele está fazendo a gestão. Então, já está errado. Mas vamos dizer que, né, fazer o quê? Ele não saiu de lá, desenhou um projeto, esse projeto passou e vai ser implementado. E aí chega numa rua que a rua não tem saída, ou que vai dar para um muro, ou que vai jogar a pessoa fora da faixa de pedestre. Né? Não tem cabimento de quem está executando não se manifestar. Sabe? Chega a ser uma violência, né? É uma violência. Chega a ser uma violência. É uma omissão vergonhosa, sabe? Eu não me conformo com isso. Desculpa interromper vocês e desabafar, mas eu não me conformo com isso. Não consigo me conformar. Como um cidadão comum, faz um trabalho desse, volta para casa sem falar, nossa, será que a pessoa pode ter caído alguém nesse buraco agora, sabe? Não ter consciência pesada, pelo menos. Isso, para mim, é inaceitável. Não tem competência aqui não, viu, Pedro? Que a gente está falando, né, das competências dentro das normas, mas que não é questão de competência, é questão de cidadania, de humanidade. Não, sinceramente. Eu entendo perfeitamente. Você está falando assim, de se colocar no lugar do outro, né? De empatia, de ter o mínimo de pensamento coletivo, né? E dentro disso que você falou, Valéria, acho que a gente pode incluir algo que a gente já falou em outras lives, mas é sempre legal retomar, que é aquele conceito de inclusão atitudinal, né? A inclusão atitudinal é aquela que pode ser praticada por todos, agente público ou não,
com cargo ou não, com função em tese, com alguma função de promover acessibilidade ou não, a inclusão atitudinal é aquela do cidadão, de todo mundo. É aquela que quando você está na rua e você vê algo errado, você liga no telefone da prefeitura e informa que está errado. É aquela que quando você vê alguém na rua precisando de ajuda, você ajuda, um cadeirante, um deficiente visual, quem seja. Né? Então, um funcionário, como você está mencionando, um servidor público que está ali percebendo essa situação, ele consciente de que existe esse tipo de inclusão, que é a inclusão atitudinal, ele poderia se expressar, né? E falar e relatar ao chefe dele, olha, isso aqui não vai chegar a um bom resultado. Vai machucar alguém. Isso aqui pode ferir, pode lesar alguém, a pessoa ter uma deficiência física, ela pode, sei lá, ela está mais vulnerável, né, obviamente, porque já tem uma condição física que às vezes a dificulta. Então acho que cabe a todos. Mas aí para isso, né, Valéria, para todos nós aqui que estão acompanhando, a gente precisa de conscientização também, para que as pessoas se deem conta de que é possível, e não só possível, mas necessário fazer isso, né? Não basta a gente ver as coisas e se indignar, né? Ver e se indignar e a indignação por si mesma, né, ela não vai avançar, não movimenta. Vai gerar, ela não movimenta nada. A gente tem que se indignar e se mover, né? Se indignar e falar, exatamente. olha, eu fiquei Pelo meu trabalho, eu conheci algumas cidades, alguns municípios, onde não tem assento reservado para pessoa com deficiência, para idosos e etc. Todos são. Todos são reservados. Na ausência, qualquer pessoa pode usar, mas entrou um idoso, uma pessoa idosa, entrou uma pessoa com deficiência, uma pessoa com criança no colo, qualquer banco dentro do ônibus é válido. Qualquer banco dentro do metrô, do trem, é válido para essa pessoa. A prioridade é deles, né? Porque é uma pessoa que tem uma necessidade maior do que a sua. Então, poxa, levanta e dá o lugar. Né? Mas vamos voltar para a nossa portaria, porque se a gente for consertar o Brasil nessa live em 1 hora, a gente não vai conseguir, e aí a gente não consegue também compartilhar essa portaria. Por que nós estamos compartilhando? Porque gostaríamos que vocês prestassem atenção nessa portaria, uma portaria muito interessante, que teve uma construção bastante participativa e que precisa cada vez mais ser divulgada. Né, ser divulgada para os médicos, ou seja, para a classe médica, para os profissionais de saúde, para os gestores públicos, para as nossas famílias, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, para o pessoal da educação, né, que trabalha com pessoas com deficiência, e tem que trabalhar mesmo, né? Segregação em sala de aula é um absurdo, a sociedade é um todo, a sociedade é complexa, não dá para me separar em salinhas as nossas crianças, nossos adolescentes, e depois jogar de volta na sociedade para se vir aí. Eu tenho que fazer essa sociedade, pelo menos, num extrato muito pequeno, mas que seja, mas dentro das salas de aula, dentro dos espaços de convivência, todas as diferenças se encontrarem da melhor maneira possível e alguém ser preparado suficientemente para fazer essa mediação. Então, eu quero perguntar para o Pedro sobre a 199 de 2014. O que te chama mais atenção nessa portaria, Pedro? Você que é do direito, né, advogado, é funcionário público da Câmara Municipal de Maringá, vice-presidente do Instituto Leon Reconvexo, né, é uma pessoa que nos ensina muito com relação às leis. Eu gostaria que você puxasse esse assunto, porque você percebe como maior importância dessa portaria, que você destaca, e o que você acrescentaria. Eu acho que fica legal também você dar uma opinião sobre o que, se hoje está na sua mão, reescrevê-la, o que você acrescentaria nela nesse primeiro momento? Legal. Primeiro, então, para a gente diferenciar, para as pessoas saberem aí da diferença que existe entre uma portaria e uma lei stricto sensu, né? Uma portaria, ela não é uma lei em sentido estrito, né? As leis são aquelas normas que decorrem de um processo legislativo em que um projeto de lei é submetido a uma Câmara Municipal, se for o município, a uma Assembleia Legislativa no Estado, a um Congresso Nacional, se for federal, aqui no Brasil, e aí existe um processo de votação, de discussão, de debate. Aqui, esse projeto, ele sendo aprovado, ele é encaminhado ao chefe do Poder Executivo de cada instância, né, ao presidente da República, ao governador do Estado, ao prefeito, para ser sancionado ou vetado. Sendo sancionado, tanto a sanção tácita quanto a expressa, né, tanto aquela em que o prefeito sanciona
claramente diz que quer que aquilo seja lei, quanto aquela em que ele deixa passar o prazo e diz que aceitou sem manifestar a vontade dele tão claramente, mas quando isso acontece, quando há a sanção de um projeto aprovado em uma casa legislativa, temos uma lei. E uma portaria é diferente, uma portaria ela não decorre de uma junção de vontades, ela é um ato unilateral, editado por um chefe de poder ou chefe de um órgão, né? Por exemplo, por um presidente, por um governador, novamente, por um prefeito, ou por um ministro, como foi o caso, como foi o caso, né? da 199. Essa portaria que nós vamos comentar, a 199 de 2014, ela foi editada pelo então ministro da Saúde da época. Então, ela é um ato unilateral, ela não decorre de uma junção de vontades, o ministro vai lá e decreta essa portaria, e ela está abaixo do status das demais das espécies normativas, né? Entre leis ordinárias, complementares, decretos legislativos, resoluções, tudo isso são espécies de leis. As portarias elas têm um conteúdo normativo, mas infralegal. O que é isso? Um conteúdo normativo infralegal. Elas contêm regras que vão regular alguma situação, que vão regular, né, algum contexto, mas que não se enquadram no contexto estrito de lei, que é esse contexto que eu falei de aprovação e tal. E a portaria 199, agora... Posso só chamar a atenção para que as pessoas possam perceber a diferença dela com uma lei? Você vai perceber que todo o começo dela, ela diz, considerando a lei X, considerando a lei Y, então ela vai estar sempre fazendo uma referência a uma legislação, e aí ela vem e traz uma regulamentação, ela vem e traz uma orientação de participação, ela vem e traz uma disposição considerando a lei X. Isso. Então, isso acaba marcando que ela está dando um caminho para essas outras leis que estavam espalhadas, ela acaba juntando praticamente, né, unificando num documento e chamando atenção para o funcionamento dela. Isso aí, só esse início da portaria 199 que a Valéria comentou, já traz um traço marcante, né, da diferença entre uma portaria e uma lei. Uma lei não vai ter um início como esse, considerando isso, considerando aquilo. Essa portaria ela tem vários considerando, são muitos, né, Valéria? Em uma lei, em uma lei estrito sensu, as motivações para a lei, elas vêm em um documento à parte, que é a justificativa. Às vezes vem uma justificativa que é um documento à parte, às vezes o parlamentar ou o chefe do executivo defende verbalmente as razões que motivaram a criação daquela norma. Nessa portaria não, já vem tudo ali, os considerandos, antes de começar o artigo 1º dela, tem diversos considerandos que fazem menção a leis, como a Valéria falou. Então, o que essa portaria vem fazer? Ela vem trazer minúcias, né? O que as leis fazem com um caráter de generalidade e abstração, que é uma característica das leis, as leis têm que ser genéricas e abstratas, quer dizer, abranger a maior quantidade de pessoas possíveis, em regra, existem leis de efeitos concretos também, mas via de regra as leis têm efeitos gerais e abstratos. E a portaria não, a portaria ela vem já para detalhar algo, né? Detalhar alguma coisa e já para facilitar o cumprimento de determinadas leis. E a portaria 199, ela fez isso, esse detalhamento, essa especificação, no meu modo de entender, ela fez isso de uma forma muito boa, de uma forma legal. Ela traz ali diretrizes, né, objetivos para o atendimento das pessoas com doenças raras no Brasil. E traz de uma forma eficiente, pelo menos assim, no sentido da construção, de como ela foi idealizada. Essa portaria ela tem uma redação boa, né? O que acontece em relação a ela, retomando um pouco de toda essa fala que nós 4 já tivemos aqui até agora, é a falta de efetividade, né? Nós pacientes que vivenciamos a trajetória pela busca do diagnóstico da Lyon, que vivenciamos as dificuldades que a Lyon traz, os desafios que a Lyon traz, se a gente soubesse dessa portaria lá atrás, talvez a gente teria cobrado o cumprimento dela, né? Talvez a gente teria ido à prefeitura dos nossos municípios, a gente teria ido ao MP, a gente poderia ter entrado com ações judiciais individuais, cada um entrando com uma ação, cobrando regras, o cumprimento de regras que estão nessa portaria, porque ela é boa, mas ela é mais no caso, um ato infralegal que carece de cumprimento, que carece de efetividade. Mas eu acredito assim que ela traz linhas gerais para uma política nacional de atendimento de pessoas com doenças raras. Isso ao descobrir isso,
eu já achei que foi um passo importante que o Brasil deu. Recente, é uma portaria de 2014, mas foi um passo importante. A criação dessa política, nessa portaria, ela trazia minúcias para a existência de uma política nacional de atendimento a pessoas com doenças raras. Mas a gente precisa avançar mais nela, melhorar, expandir e cumprir o que a gente já tem. Ela tem 45 artigos, essa portaria, que muitos deles a gente não percebe, a gente não verifica o cumprimento deles no dia a dia, no nosso dia a dia aí. Ela se remete muito ao SUS, ela fala sobre questões que deveriam haver no SUS, que deveriam existir no SUS, que nós, como pacientes, a gente não encontra, né? Então, é um ato aí muito bom, muito bem idealizado, mas que não está sendo efetivado, né? Com certeza. Infelizmente, o SUS, na teoria, ele é muito bom, cidade muito grande que prejudica todas as pessoas, né? Todo tipo de doença, principalmente as mais graves, acabam sendo prejudicadas, né? Tratamentos contínuos, isso é um absurdo. Talvez uma opção fosse convênios com laboratórios, né? Abrir alguma questão desse jeito, ou com clínicas, ou com centros, enfim, para que as pessoas que pudessem disponibilizar algum pagamento, o governo ainda pagasse em partes. Mas isso não é o ideal, né? É uma ideia, mas não é o ideal. O ideal é que o governo gente, perdão. É que o governo banque tudo isso, né? Porque é uma obrigação. Fernanda caiu? Não. Caí? Estou te ouvindo agora. Travou? Desculpa, mas eu estava Travou. falando sobre isso, né? A questão que talvez o governo pudesse fazer convênios para facilitar a vida das pessoas, para quem tiver condição financeira de pagar, e o governo custear a parte, né? Porém, isso não é o ideal, isso é uma sugestão, uma coisa que eu estou falando aqui, uma possibilidade, porque o diagnóstico muitas vezes é tão caro que qualquer ajuda é bem-vinda, né? Porém, não é o ideal, né? A obrigação do Estado é custear o nosso direito como cidadãos, de todos nós, seja rico, seja pobre, porque todos nós pagamos impostos, né? O direito nosso é ter esses tratamentos, esses diagnósticos assegurados, né? É isso. Eu gostaria de chamar a atenção... Não só isso, né? Mas tudo. Oi. Acessibilidade, enfim, tudo que for necessário. Pode falar, Valéria, eu te cortei, desculpa. Não, imagina. O SUS, na minha percepção, o SUS, bom, primeiro ele é um dos programas de saúde universalizada mais ousados do mundo. Vários países no mundo entram no Brasil para estudar o SUS, né? Um país do tamanho que é o Brasil, que é continental, ter um sistema de saúde que atende qualquer... Você estiver no território nacional, sendo brasileiro ou não, você é atendido pelo SUS. Nós temos um gargalo no SUS que é a porta de entrada, que está nos municípios, essas portas de entrada estão nos municípios, que são as UBSs, as AMAs, as APAs e etc. Esse lugar é um lugar ainda muito complicado, e muito complicado porque falta médico. Nós temos um problema absurdo, que aí, Fernanda, eu daria um passo antes de qualquer convênio, seria cobrar para os estudantes de medicina que fazem as faculdades públicas custeadas com os impostos de todos os brasileiros, que eles tivessem um período dentro do SUS, que seria a contrapartida desse menino, dessa menina que se forme, que seja que área for na saúde, sobretudo, eu acredito que todos nós, eu venho de universidade pública, né? Eu sou da USP, já além de outros particulares, mas sou da USP. Exatamente. Né? E como gestora de políticas públicas, eu tento fazer a minha contribuição, ainda que anonimamente, sendo voluntária ali, aqui, etc., levando o que eu aprendi em sala de aula. Mas isso deveria ser sistematizado por uma norma, por um decreto, por uma lei. Você passou pela universidade pública, não vai para o consultório do papai, não vai para o hospital do papai, do titio, coisa nenhuma. Você vai para a SUS, você vai para a UBS, você vai atender, você vai ter experiência com a sociedade que custeou a sua formação. Né? Eu acredito que isso seria assim, uma ação emergencial, mas aí tem um lobby fortíssimo, e aí entra novamente, a gente volta lá na primeira fala, a mobilização,
o ativismo, se a sociedade brasileira, ao invés de só comemorar, ai que bom, o filho da minha patroa entrou para a USP, entrou para a Federal, vai fazer medicina? Não, querida, você vai para a associação do seu bairro e começa a brigar que esse filho da patroa pode ir anonimamente e vai perder emprego por causa disso, mas que vá brigar para que haja uma mobilização social de que esses meninos, essas meninas, todos e todes, né? Hoje nós temos, né, todas as pessoas, graças a Deus, já entrando na faculdade e escolhendo suas carreiras, então, que estão fazendo a área da saúde tem como contrapartida devolver para a sociedade brasileira. Eu acredito que aí o SUS melhoraria essa porta de entrada, que é o grande problema, não ter médico para fazer o diagnóstico, não tem médico para o primeiro atendimento. Quando tem o médico para o primeiro atendimento, é alguém que está assim, atendendo 50 pessoas num dia, que olha nos seus olhos e fala assim, toma corticoide, que foi o que aconteceu com a maioria dos nossos colegas na Lyon, que dependeram aí de um atendimento público. Então, eu gostaria de fazer só essa fala, até para a gente tentar, enquanto nós, que somos pessoas formadoras de opinião, colocar na mesa algumas pautas para, quem sabe, vir a ser discutidas com a qualidade, né? Uma discussão qualificada. Onde está o problema do SUS? O problema do SUS, ao meu ver, pelo que eu já li em época de faculdade, hoje em dia, é a porta de entrada, é a falta do médico generalista. Depois dele, cadê o especialista? As pessoas, quando conseguem ter um generalista, cadê um especialista para poder te atender? É um especialista para atender 500 pessoas. Gente, é humanamente impossível. Não vai dar. É humanamente impossível. Não dá, olha, gente, 24 horas não dá para atender 500 pessoas por dia. Não dá. Né? Então, a gente precisa de mais pessoas para atender. E essa portaria, aí eu jogo de volta para vocês, eu acho legal, nos objetivos. Prestem atenção vocês em casa, quando tiver acesso, né? O pessoal que tem problema de visão, né, Alexandre, pode usar aplicativos para ouvir essa portaria e vai perceber o capítulo 2, que são os objetivos. E aí eu te pergunto, os objetivos estão sendo atendidos? Certamente você vai me dizer que não. E aí eu te pergunto de novo, o que nós, enquanto sociedades, podemos fazer para cobrar, ou até mesmo para ajudar, porque não é só cobrar, ajudar para que esses objetivos, né, sejam atendidos. Obrigada. Vai lá, vamos lá. Voltei a bola para você, Fernanda. Bom, o que você falou é uma questão eu diria, Valéria, uma questão de contrapartida mesmo da própria pessoa, né? Inclusive porque, geralmente, quem entra nesses cursos mais concorridos da Universidade Federal, das universidades federais, são as pessoas com melhor poder aquisitivo. E essas pessoas têm condições de abrir as suas próprias clínicas, virar sócios, enfim. E depois, quando essas pessoas vão para lá, elas têm um mínimo de experiência, né? Um mínimo de experiência. Essas pessoas indo para o SUS, elas automaticamente vão ter mais experiência, porque são casos diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes, né? E a gente não pode esquecer que o tripé da universidade pública é o ensino, a pesquisa e a extensão. Porém, a pesquisa e a extensão, elas são optativas quando a pessoa está na universidade pública. Ela pode, sim ou não, entrar num projeto de pesquisa, num projeto de extensão. E esse projeto de extensão deveria ser obrigatório, mesmo que fosse após a faculdade. Né? É o que você falou, é uma contrapartida e pode ser depois da faculdade, ok, beleza, né? Fica como uma residência, né, no caso dos médicos. Então, assim, é uma sugestão, é como você falou, Valéria, é necessária essa ajuda da sociedade também, porque todos somos sociedade, né? Era essa a minha fala. Infelizmente, a gente sai um pouco da portaria, né? Mas todos os assuntos são pertinentes. Nós estamos dentro dela, porque, olha, quando a portaria diz, no capítulo 2, no artigo 5º, inciso 2º, estabelecer diretrizes de cuidados às pessoas com doenças raras em todos os níveis de atenção do SUS. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando com outras palavras, mas a gente está traduzindo o que está aqui na portaria, né? Ampliar o inciso 4º do mesmo artigo, ampliar o acesso universal e regulado das pessoas com doenças raras no RAS. O RAS é a Rede de Atenção à Saúde, né? Então, a gente está falando disso mesmo. Agora, nós precisamos de gente. Nós precisamos também de gente para fazer isso. Né? Essa gente que eu estou dizendo é esse médico, essa médica, esse especialista, essa especialista para estar atendendo e fazendo também com que isso aqui se cumpra, né?
Exato. Exatamente. Eu acho que existe uma questão também de planejamento, né? Porque além da falta de pessoas, no Brasil, de uma forma geral, no país todo, a gente sabe que existe um problema frequente de falta de recurso. Mas existem setores, existem áreas, inclusive a saúde, em que às vezes o recurso que chega, pelo menos em determinado ano, na lei orçamentária anual daquele ano, ele é suficiente para ter, por exemplo, isso que a Valéria falou, para ter uma quantidade de médicos adequados. E por que não tem? Aí a gente se questiona como é que está sendo investido, se o planejamento foi correto, se foi aplicado da forma que deveria ter sido aplicado, se os médicos contratados estão distribuídos da forma como a gente gostaria que fosse, né? E aí tem pessoas que questionam aí que às vezes, por exemplo, tem determinados postos, UPAs, por exemplo, UBSs, pouco frequentadas e outras UBSs abarrotadas, e aí você se questiona, está havendo um planejamento adequado? Então, além de quantidade de profissionais, que é um problema, claro, é fato, tem também no meu entendimento, um problema de planejamento, né, de falta de realocar esses profissionais em quantidades adequadas, em locais adequados, realocar o fluxo de pessoas para os locais de atendimento de uma forma que o atendimento seja equânime, que você não sobrecarregue um ponto de atendimento, enquanto o outro fica quase vazio, né? Isso tudo tem que ser pensado também. O SUS, a gente sabe que é um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, no sentido de que ele é muito capilarizado e está espalhado pelo país inteiro, qualquer cidadezinha, né, dos lugares mais, enfim, todos os lugares do país contam com um sistema público de saúde e que pode ser de qualidade. Mas tem essas questões aí para melhorar, né, de quantidade de profissionais e planejamento, para que ele fosse realmente, talvez, quem sabe, o melhor do mundo. A gente tem potencial para isso, né? Mas falta aí um empurrãozinho a mais para a gente chegar lá, né? Tem potencial para isso, sim. E isso poderia ser um período pontual, aqui pensando, né? Aqui fazendo uma alusão às cotas, né? As cotas raciais. As cotas raciais, elas surgem como uma emergência, porque assim, a gente precisava estar com oportunidades nas salas de aulas, né? Nós, pessoas negras, para quem não me conhece, sou uma mulher negra, né? E periférica. Então a gente precisa de uma emergência. Agora, a partir do momento que a sociedade vai se equilibrando no que pese igualdade de acessos, de oportunidades, a cota ela passa a ser uma coisa secundária. Né? Deixa de ser necessário, né? Deixa de ser necessário. A gente poderia hoje ter uma emergência de um atendimento, né, para que a gente tivesse um mutirão mesmo, a gente tivesse uma quantidade de pessoas que estão se formando, que se formaram há 1 ano, ou no máximo 2, né, que pudesse realmente vem ajudar, vem colaborar com os médicos mais experientes que estão na rede por um período, isso valesse como uma residência, por exemplo, como uma especialização. Então, assim, a gente precisa fazer algo. Agora, esse fazer algo não é uma canetada, né? É um convencimento para a sociedade, né? E é também um enfrentamento de um dos lobbies mais difíceis de se atravessar, que é o lobby do setor médico no Brasil. Ora, veja quando nós tivemos aqui o programa Mais Médicos, com médicos que vieram de outros países, o inferno que foi, né? A quantidade de problemas que se arranjaram com isso. Mas assim, você quer ir lá atender? Não, não quero, mas também não quero médico de fora. Pô, e a gente, e nós que somos a população, ficamos como no meio dessa briga entre o rochedo e o mar? Né? Então, aí tem que ter um governo que peite isso, que compre a briga e que faça valer. Né? Mas isso não é fácil, porque isso tem um custo político também. Então, a gente, se tem a sociedade que diz que não, eu quero mesmo, você vem, doutor fulano de tal? Não, não vem, então, por favor, me traga um médico de outro lugar, porque eu estou com dor, porque eu estou com problema, porque eu estou perdendo minha visão, porque eu estou parando de andar, né? Que minha mãe está envelhecendo, precisa de um atendimento, que meu pai está envelhecendo, precisa de um atendimento, né? Precisa de um geronto, cadê os gerontos? Esse pai vai procurar um geronto para você ter um atendimento, né? Que é lei, né? Que é um atendimento especializado, vai procurar pediatra, né? Que falando dos especialistas, você não encontra mais. Então, a gente precisa de uma ação muito pontual, que seja emergencial aí para os próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos que seja, e depois fazer novamente um censo e verificar como é que ficou. Né? Continuamos com essa exigência? Não? O país equilibrou em termos de saúde?
Então, a gente precisa de ações, né? Precisamos de ações e de pessoas que vivem isso, porque se não viver isso, a pessoa não vai pensar nos detalhes. Ela vai viver a vida dela de gabinete, ela vai viver a vida dela de tapetes vermelhos, porque eu já estive em governos. Você ser dos governos, você tem um outro nível de atendimento, querendo ou não, você tem. É uma outra realidade. Para descolar da realidade é muito fácil. Eu tenho aqui no chat, nós temos pessoas que passaram por governos muito importantes no Brasil e que continuaram nas ruas, né? Continuaram botando crachá no peito, indo para as favelas, indo para as comunidades. Eu tenho honra de fazer parte com algumas pessoas que estão no chat aqui hoje e que a gente não descolou da realidade. Porque se você descolar da realidade, como de um professor de psicologia política, se gostar dos tapetes verdes e azuis do Congresso e não pisar mais o cimento, o pó e o barro, não vai ser um bom gestor de políticas públicas, né? Gente, a gente completou 1 hora de live. E que live gostosa! Gente, que delícia de conversar isso com vocês. Que delícia. Passou rápido. Que delícia. Essas conversas, não só das nossas lives, mas de outras lives, porque tem muita gente potente na internet, muita gente empoderada, muita gente bem informada. Essas lives deveriam chegar aos ouvidos, eu não digo nem dos gestores, né? Porque daí já é demais, mas pelo menos dos seus assessores, né? Porque tem muito assessor também que se empenha, que vai atrás, que procura, tem gabinetes que acolhem pessoas com deficiências, pessoas indígenas, pessoas que fazem parte das minorias, né? Então, se chegar pelo menos até esses assessores, já é um passo, porque eles podem abrir a cabeça e ir falando com os parlamentares, né? Com quem faz as leis. Isso é muito importante. Quem assiste também, que conhece essas pessoas, pode muito bem falar, olha, é uma lei, saiu uma lei, saiu uma portaria, olha que bacana, dá uma olhada lá. Porque isso só vem engrandecer, né? E é como a gente sempre fala, é a participação da sociedade, é o dar as mãos. É isso aí. Eu queria só, então, fazer uma propaganda de um projeto de lei, aqui em propaganda, né, no bom sentido, de um projeto de lei que está tramitando Super bom sentido, pode ficar à vontade. Tramita aqui em Maringá, a cidade em que vai ocorrer a 5ª Conferência Leão Brasil. Novamente convidamos todos para que venham a Maringá, por favor, serão todos muito bem recebidos para esse grande evento que estamos preparando, que estamos muito empenhados, motivados e felizes de já perceber o alcance que ele está tendo e vai ter. E não vou falar mais também para estimular a curiosidade para que venham e saibam e percebam em loco como vai ser esse evento. Mas, enfim, o projeto de lei que tramita aqui em Maringá, que nós acreditamos que é pioneiro no país, aí, pelo que a gente conhece, é um projeto de lei que cria um dia municipal de conscientização sobre as doenças de origem genética que acometem a visão. E qual a importância de um projeto como esse? É mostrar, é escancarar para as pessoas o que a gente faz aqui, que doenças da visão não são apenas miopia, astigmatismo, hipermetropia, catarata e glaucoma. Existem diversas outras doenças que são ditas raras, mas que não são tão raras assim, porque nós percebemos que existe uma quantidade razoável de pacientes, existe muita subnotificação, existe muita gente por esse Brasilzão afora vivendo com essas patologias sem saber que tem, porque não tem o diagnóstico. Então, este projeto que tramita aqui em Maringá, que foi uma provocação do Instituto Leão Reconvexo, a gente deve dizer isso, o Instituto que agiu e mobilizou parlamentares aqui da cidade que foram sensíveis à causa, encamparam essa causa nossa e criaram esse projeto que está próximo aí de estar pronto para ser votado, se Deus quiser, talvez até final de março, abril, ele vai estar indo ao plenário, e aí esse projeto ele traz em um dos seus artigos nomes de patologias, o que eu julgo bem importante, porque trazer os nomes dessas patologias que as pessoas olham e falam, nunca ouvi falar na vida, então a partir daí não vai ser nunca ouviu falar, a partir daí elas vão ser conhecidas. Então esse projeto elenca a neuropatia óptica hereditária de Leber, a Lyon, ele elenca a síndrome de Wolfram, ele elenca a síndrome de Usher, ele elenca a retinose pigmentar, ele elenca a atrofia óptica dominante, a distrofia de cones e bastonetes, a distrofia da córnea, todas doenças hereditárias que acometem a visão, que são ditas raras, mas que merecem atendimento, que os pacientes merecem acolhimento, que merecem que o Estado se vire no sentido de olhar
né, de se atentar, de cuidar dessas pessoas, né, e de perceber que tem necessidades específicas, peculiaridades que demandam esse atendimento. Então, esse projeto aqui em Maringá, se Deus quiser, vai ser em breve uma lei aí, referência para o país, esperamos que seja, no melhor sentido possível, referência no sentido de que seja realmente copiado, reproduzido, expandido, melhorado, para que essas doenças saiam da condição de invisibilidade, né? E o dia que ele está instituindo é o dia 20 de maio, então 20 de maio em Maringá será o dia de conscientização sobre essas doenças oculares raras, e nesse dia o projeto prevê diversas ações envolvendo universidades, o meio acadêmico, palestras em lugares públicos, manifestações em locais de grande passagem de pessoas, justamente para tirar, né, essas doenças da condição de obscuridade, de desconhecimento, mostrar que essas pessoas são potentes, empoderar as pessoas com doenças oculares raras, tirá-las de casa, colocá-las no mercado de trabalho, colocá-las para a vida. Esse projeto é muito importante, é um dia de conscientização, mas a partir dele a gente quer outros, a gente quer que surjam outros, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, como a gente já vem fazendo aqui, enquanto Instituto Leão Reconvexo. Feita a propaganda do projeto. Excelente garoto propaganda, hein, Alexandre? Olha isso. Está cada dia melhor. Alexandre, suas saudações finais, querido, para nós encerrarmos essa live maravilhosa. Agradecer aqui a presença do Pedro, da Valéria, da Fernanda, e pelo Pedro também. Peraí. Pelo Pedro, saiu. Por essa iniciativa que ele está tomando, que o Maringá está tomando também junto com ele, de ser um dos primeiros municípios do Paraná que está colocando esses projetos de lei e deixando mais evidente essas problemáticas e tentar solucionar também isso de alguma forma, trazendo os interessados e também pessoas que atuarão nesse meio. Só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fernanda? Eu já falei bastante, né? Eu já praticamente fiz as minhas considerações finais, então eu agradeço a todas aquelas pessoas que estão participando, acompanhando o canal do Instituto, acompanhando o Instagram do Instituto, quem está nos assistindo, quem participa do chat, e eu agradeço a vocês também, Valéria, Pedro, Alexandre, pela companhia, pelos altos papos maravilhosos, e eu espero encontrá-los todos em Maringá em dias 4 e 5 de agosto, porque a gente não se conhece pessoalmente, só a Valéria e o Pedro. Isso aí, pessoal. Boa noite. Até a próxima. É isso mesmo. Então, preparem-se, prepare as malas, porque você vai viajar. Vai para Maringá, no Paraná, se juntar a nós, dia 4 e 5 de agosto, para a 5ª Conferência Internacional Lyon Brasil. São 5 anos de experiências que nós estamos agora colocando toda essa potência nesse novo encontro. Então, tudo que a gente aprendeu nos últimos 4 anos, esse 5º ano, realmente, ele está vindo muito forte, a formação das mesas estão excelentes, a seleção e a escolha dos palestrantes, as atividades para que as pessoas possam se relacionar, se conhecer, né? A interação humanizada está muito valorizada nessa conferência. Então, venha conosco, já vai se preparando. Você que é deficiente físico, você que tem qualquer tipo de deficiência, você que é uma pessoa com deficiência, você tem a liberdade de pedir a emissão do seu passe livre para você poder viajar de ônibus ou de trem ou de barcos gratuitamente. Então, faça a sua solicitação. É muito importante que você tenha a sua carteirinha e você possa viajar sem custo adicional nenhum, né? Então, vem com a gente, soma com a gente, nos acompanhe nas redes sociais. Para as pessoas afetadas pela Lyon, nós estamos convocando mesmo, nós queremos a sua opinião, porque a conferência desse ano, ela traz um tema extremamente importante, né, que é o desenho de novos horizontes para um atendimento digno, qualificado dessas doenças oculares raras, né? Sobretudo a nossa casa aqui é a Lyon. Então nós damos
total liberdade e total abertura para que todas as pessoas afetadas pela LHO, inclusive familiares, possam ouvir falar, né? Que tipo de protocolo seria esse? Que horizontes nós esperamos, né? Que novos horizontes seriam esses? Então vem participar com a gente, não fica calado não, não fica calada não. É o momento de falar, nós estamos num momento que nós passaremos a ser ouvidos, né? Muita coisa está mudando no Brasil, vamos aproveitar, esse é o momento da gente aproveitar, soltar a voz, pôr o bloco na rua, né? Encontrar pessoas potentes que possam somar nas nossas causas, não se deixe esmurecer, não se deixe abater, é cabeça erguida, nariz para o alto e rompe para frente, como dizia minha avó. Um beijo, boa noite, semana que vem estaremos de volta e aceitamos sugestões de pautas e de leis e de tudo que for necessário para engrandecer o nosso conhecimento e as nossas discussões. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.